Salve, salve, turmaíta! Vamos que vamos então. Professor Ghisoli aqui de novo. Vamos agora falar do que interessa, né? Pressão em líquidos, né? A gente está falando de hidrostática, então esse conceito todo de pressão, ele interessa para a gente aplicado aos fluidos de modo geral, mas agora mais especificamente nos líquidos. Então, por exemplo, aqui você está no fundo do oceano, né? Enfim, você vai sentir pressão nos seus ouvidos, né, e tal. Às vezes até você pode sentir dor de ouvido. Seu próprio relógio mesmo, né? Imagina você está com um relógio aqui. Seu relógio de pulso vem escrito quantos metros de profundidade que ele aguenta de pressão. O que dá a entender, inclusive, que quanto maior a profundidade, maior a pressão, né? O que é bastante razoável, porque quanto mais fundo você tá, pessoal, maior é a quantidade de água que está em cima da sua cabeça. E essa quantidade de água sendo maior, tem um peso maior, então é uma força maior que vai estar te comprimindo, te pressionando. Então você está aqui todo pressionado por todos os lados, né? Justamente porque você tem aqui um tanto de fluido que tem peso e te comprime, né? Você sente uma pressão. Beleza, a ideia intuitiva, qualitativa é essa. Vamos tentar entender, né? Vamos tentar só intuir algumas características que a pressão ou que a força que o fluido faz tem que ter, que vão ser importantes para a gente. E daqui a pouquinho a gente deduz uma equação que descreva matematicamente como é que essa pressão deve se comportar. Bom, a primeira característica importante pessoal, é o seguinte: as forças exercidas pelo fluido no recipiente são sempre perpendiculares às paredes do recipiente. Então, ou seja, você sabe que tem um fluido aqui, pessoal, ele está pressionando o recipiente, né? Dependendo do recipiente, se for frágil demais, se tiver muito fluido aqui, pode até quebrar esse vaso. Como é que é essa pressão que o fluido exerce no recipiente? É isso que está escrito aqui. Essas forças são sempre perpendiculares às paredes do recipiente, desde que seja, tá, pessoal, por um fluido em repouso. Como eu disse, eu não vou ficar destacando isso sempre. Tudo que a gente está estudando aqui é hidrostática, é para fluidos em repouso. Então, o que está dizendo, pessoal, é que sempre, por exemplo, nesse ponto aqui, a pressão ela não vai estar para cá. A força, né? Desculpa, que eu estou falando da força mesmo, do vetor, né? Por que não? Vamos tentar entender o porquê. Mas então o que ele está dizendo é que a força que o fluido faz na parede do recipiente, ela é sempre ortogonal ou perpendicular à parede do recipiente. Pode ser? Então tá aqui, ó. Se a gente for representar, aqui é um F mesmo, tá? Aqui é um vetor que eu estou representando. Mas a gente está falando de pressão? Sim, é porque a pressão é força por área, né? Então, enfim, aqui é uma observação sobre a força que acaba sendo importante para a gente. Então aqui, ó, a força que o fluido faz, né? A pressão do fluido, né, vai estar associada justamente a essa força, né? Mas enfim, a força que o fluido faz é sempre perpendicular às paredes do recipiente. Aí você poderia se perguntar, tá, por que disso? Olha que curioso, né? Justamente porque a situação é de hidrostática. Como assim? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, uma gotículazinha de água aqui, ó. Pum, essa gotinha de água. Vamos destacar ela, ok? Aliás, vamos pegar até uma que tá bem aqui, ó, bem encostada na parede do recipiente. Então, sei lá, vamos ver essa daqui, ó. Tem uma gotinha de água aqui, pessoal. Olha que interessante, ok. Então vamos destacar essa gotinha de água aqui, beleza? Então a parede do recipiente está aqui assim. Bom, se essa gotinha de água, pessoal, está pressionando a parede do recipiente nessa direção, é porque a parede do recipiente, ação e reação, devolve essa mesma força F nessa gotinha. Pode ser? Beleza. Claro que não é uma gotinha, né, pessoal? É uma porçãozinha aqui, né? Qualquer de água. Tudo bem, não precisa ser uma gota, claro, né? Beleza. Agora, suponhamos, por exemplo, que essa gotinha, ela está, por exemplo, fazendo uma força na parede do recipiente desse jeito aqui. Ou seja, claramente não é perpendicular à parede do recipiente, né? Então, existe um certo ângulozinho aqui. Beleza, vou chamar de F1, sei lá. Então, pessoal, pela terceira lei de Newton, a parede do recipiente pega e devolve uma força F1 de mesmo modo, direção, porém sentido contrário. Olha que interessante, pessoal. Se eu for pensar nessa força F1, essa força F1 ela vai ter logo duas componentes. Ela vai ter uma componente, né, que é perpendicular às paredes do recipiente, beleza. Essa aqui não dá muito problema, que é como se o recipiente estivesse empurrando essa gotinha para dentro aqui do recipiente, né? E essa gotinha vai estar empurrando o resto do fluido para dentro. Esse fluido reage, devolve um empurrão nela. Ok, mas aí tem uma componente dessa força que está aqui, pessoal. Uma componente de força tangente à parede do recipiente, F tangente. E qual é o problema dessa força tangente, pessoal? Essa força tangente está dizendo que essa gotinha de água, ou essa porçãozinha de massa de água, está sendo puxada ao longo da parede desse recipiente, ou seja, no fundo essa gotinha de água ela vai estar escoando, né? Se existe uma força do tipo tangencial, as forças tangenciais vai estar associado a algum tipo de escoamento.
Mas peraí, por definição a gente não está falando de hidrostática? Se a gente está falando de hidrostática, não tem escoamento nenhum. Ah, então é por isso que eu não posso ter componentes de forças nos fluidos em contato com a superfície do recipiente que são tangentes à superfície do recipiente, porque isso ia quebrar a situação de hidrostática. Então vou escrever aqui, ó. Ia romper a ideia do equilíbrio, ia ter uma ideia de escoamento, mas não pode ter nenhum tipo de escoamento justamente porque o fluido, por pressuposto, está parado. Ah, entendi. Então é por isso que a força que o fluido faz na parede do recipiente é sempre perpendicular à parede do recipiente, porque aí o recipiente devolve esta força no fluido e aí, portanto, não vai ter nenhuma componente dessa força que é tangencial, que vai fazer esse fluido escoar ao longo da parede aqui do recipiente. Faz sentido? Essa aqui é a ideia. Então, enfim, beleza. Uma coisa importante se entender aqui a respeito, cuidado aqui, não dá. A gente não está falando aqui da pressão especificamente, mas da força de fato, tá? Que o fluido exerce. Mas é claro que a pressão vai estar associada a essa força, ela é essa força por unidade de área. Beleza, interessante isso aqui, né? Então, veja como que a ideia, né, evocar o pressuposto de que é hidrostática é importante, permite a gente tirar uma conclusão física aqui. Tranquilo, beleza. Segunda observação aqui, pessoal, segunda característica, digamos aqui, sobre pressão em fluidos. A ideia é que a pressão num ponto do fluido ela é a mesma em todas as direções. Como assim? Então tá lá, fluido parado, de novo, hidrostática. Imagina só, pessoal. Alguém poderia alegar o seguinte, bom, esse carinha aqui, ó, tem um tanto de fluido em cima da cabeça dele, né? Estou destacando uma porção imaginária desse próprio fluido aqui, tá? Uma porção imaginária desse próprio fluido. Tem um tanto de fluido aqui em cima da cabeça dele, então ele vai estar sendo pressionado para baixo, vamos dizer aqui, ó, PX. Imagina que, só para simplificar, tá? Um fluidozinho cúbico, então as áreas aqui são sempre as mesmas, tá? PX. Aí você fala, não, além disso ele ainda tem um peso, tem duas forças para baixo, ele tem que estar em equilíbrio, verdade, você tem que estar em equilíbrio, com certeza vai ter uma outra pressão logo aqui embaixo dele, PY. Imagina que é uma porção infinitesimal, tá, pessoal? PY aqui, PZ aqui, por exemplo, PW, eu poderia pegar várias direções, tá, pessoal? No fundo, o que a gente sabe aqui, né? Se esse fluido está em equilíbrio, eu sei que PX tem que ser igual a PY, tem que ser igual a PZ, tem que ser igual a PW, que eu vou chamar simplesmente de P, que é a pressão naquele ponto. Então, no fundo, pessoal, num certo pontozinho, isso aqui é um ponto, tá? Um ponto matemático mesmo, não tem dimensão nem nada, né? Num ponto do fluido, a pressão, ela atua em todas as direções e ela tem exatamente o mesmo modo, que é o que a gente acabou de concluir. Por quê? É a condição de equilíbrio, né? Condição de equilíbrio. Se eu tiver, por exemplo, o PZ maior do que o PW, como essa área é igual a essa, para uma mesma área, se a pressão é maior, sobra uma força resultante para lá. Uma força resultante para a direita, mas isso não acontece porque eu estou em equilíbrio de novo, a gente está evocando a situação de hidrostática, o fluido tem que estar parado, ele tem que estar em equilíbrio. Então essas pressões têm que ser todas iguais. Então no fundo, pessoal, quando a gente fala de pressão, a pressão ela atua em todas as direções. É somente por isso que a pressão não é um vetor, porque ela não tem uma direção específica, única. Na verdade, num certo ponto, por exemplo, um pontinho que está aqui, ele vai estar sendo pressionado com esse valor de pressão associado a esse ponto em todas as direções, beleza? Então, por isso que a gente não define a pressão como um vetor, é um motivo, né? No fundo, essa pressão ela não tem uma direção específica. Beleza, uma segunda propriedade interessante para a gente observar. Ok, uma terceira propriedade, e aí a gente já vai para a lei de Stevens, seria o próximo passo natural, é o seguinte, pontos no mesmo nível suportam a mesma pressão. Como assim? Quando eu digo no mesmo nível, fica pressuposto que eu estou dizendo, no mesmo nível horizontal, tá, pessoal? Pontos no mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão. Por quê? De novo, vamos destacar aqui, ó, esse fluido está em equilíbrio, é hidrostática, o fluido está parado. Vamos destacar uma porção imaginária desse fluido, tipo um cilindrozinho, tá? Um cilindrozinho horizontal aqui pra gente. Beleza, um cilindro horizontal. Então ele tem uma certa área A do lado de cá e uma certa área A do lado de cá. Beleza, beleza. Então vamos, por exemplo, olhar o somatório das forças, pessoal, na horizontal que atua nesse cilindro. Bom, eu sei que o somatório das forças horizontais tem que ser zero. Por quê? Porque estou evocando a condição do que eu estou estudando. Eu estou estudando hidrostática. Então esse cara tem que estar em equilíbrio. Esse aqui é hidrostática, a força resultante é zero, o cara tem que estar em repouso. Verdade. Beleza, mas olha só, eu tenho uma força para a direita que é o quê? A força é pressão vezes área. Lembra da definição? Pressão ela é força por unidade de área, portanto força é pressão vezes área. Beleza, então peraí, alguém poderia falar, peraí, eu tenho uma força para a direita, essa força para a direita é a pressão vezes a área. Beleza, ela tem que ser exatamente igual à força para a esquerda. Essa força para a esquerda, pessoal, ela seria a pressão PY
vezes a mesma área A, porque eu estou escolhendo aqui que é um cilindro, só para facilitar. Isso aqui eu só quero mostrar uma coisinha para a gente. Tá, se é um cilindro, né, a área aqui é exatamente igual à área ali, de modo que essa área cancela com S, para que a força horizontal seja igual à força vertical, o que eu preciso aqui, Px, seja igual a Py. Então se eu pegar, por exemplo, um cilindro disposto aqui horizontalmente, né, eu preciso que a pressão nesse ponto seja igual à pressão nesse ponto. Como em momento algum, olha que curioso, né, entrou aqui a altura desse cilindro, ou a dimensão do comprimento dele, eu vou chamar de H, a altura, não interessa se esse ponto X está aqui, está aqui, está aqui, qualquer ponto ao longo dessa linha horizontal vai ter que satisfazer isso, Px igual a Py. Então, de fato, pontos que estão no mesmo nível horizontal, tá com cara de que eles suportam a mesma pressão. Você poderia falar, mas isso é um caso particular, você pegou um cilindro, se eu pegasse um cone, se eu pegasse uma figura mais complexa e tal. Bom, esse princípio vai continuar valendo, ele vai estar contido na lei de Stevens, como a gente vai deduzir, só queria já enunciar. Então a gente está munido de algumas informações aqui de mais ou menos como deve funcionar pressão em fluidos. Agora vamos, de fato, ao que interessa. Aliás, antes disso então, né, então, existem duas ideias então. Se eu pego pontos num mesmo nível, então aqui ó, 1, 2, 3, esses 4 pontos aqui, a pressão nesses pontos ela é a mesma. Lembra que a pressão, pessoal, ela não é um vetor, tá? A pressão aqui, ó, para um carinha que está aqui, se você estiver exatamente aqui, ó, nesse ponto, você vai se sentir pressionado de todas as direções. Beleza? Então essa pressão atua em todas as direções. A pressão, apesar de não ser um vetor, a gente acaba representando ela esquematicamente assim, só para comparar a magnitude. Então quando eu desenho setinhas do mesmo tamanho, estou querendo dizer que o valor da pressão aqui é igual ao valor da pressão aqui, é igual ao valor da pressão aqui. Por quê? Porque esses pontos estão no mesmo nível, pontos no mesmo nível suportam a mesma pressão. Tranquilo? Beleza, é isso que eu quero mostrar aqui. E já existia aquela ideia pra gente de que à medida que o nível vai descendo, à medida que eu vou pegando pontos de maior profundidade, a pressão vai aumentando, né? Então aqui, ó, vamos destacar essa informação que é uma coisa que a gente desconfia também. Beleza? Então a gente está só intuindo algumas coisas sobre pressão em fluidos. A pressão aumenta com a profundidade. De onde que a gente tirou isso? Você lembra? Bom, primeiro foi do seu relógio, né? O relógio que suporta 50 metros, né, de profundidade é mais caro do que o que suporta 25. Ou seja, é mais complicado suportar pressão em pontos mais profundos e tal, né? O argumento que a gente usou foi o seguinte: quando você está aqui, lá no fundo, existe uma coluna enorme de fluido em cima da sua cabeça. O peso disso aqui é muito grande. Então significa que a pressão que você vai sentir é muito grande. Então quanto maior a profundidade, mais água tem em cima da sua cabeça. Então essa pressão deve aumentar com a profundidade. É o que eu estou representando aqui. Então lembra lá, pressão nas paredes do recipiente sem perpendiculares às paredes. Estou representando que essa pressão ela aumenta à medida que a profundidade aumenta. Tudo bem? Beleza. Então a princípio essas são as coisas das quais a gente desconfia, vamos dizer assim, sobre pressões em fluidos, só intuindo um pouquinho. Perfeito. O que interessa mesmo para a gente é essa equação, a chamada lei de Stevens ou teorema fundamental da hidrostática. Olha que nome importante, né? Teorema fundamental da hidrostática. Ou seja, você está vendo que o negócio aqui é importante, né? Não é qualquer coisa. Perfeito. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aqui, ó. Vou chamar esse ponto aqui de ponto 1. Beleza, vou pegar o ponto lá embaixo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Você fala, o que é isso acontecendo aqui? Imagina um fluido, pessoal, em equilíbrio. De novo, como sempre, né? Aqui é sempre em equilíbrio. Em equilíbrio hidrostático, ok? Beleza. Então, eu estou destacando uma porçãozinha qualquer desse fluido. Estou destacando, por exemplo, a porção cilíndrica. Imagina que eu vou destacar, só imaginar aqui, ó, esse cilindrozinho de água que está ali. Tudo bem? Esse cilindrozinho de água por si só tem força atuando nele. Ele tem, por exemplo, um peso. Concorda ou não? Então, aqui, ó. Ele tem um peso. É mesmo, esse cara tem um peso. Vou até escrever peso para a gente não confundir com P de pressão. Aí alguém poderia alegar, é verdade, esse cilindrozinho de água tem uma massa de água que está aqui assim, né? Essa massa tem um peso, então tem uma força para baixo. Alguém poderia falar, caramba, é mesmo? Pera aí, se tem uma força para baixo, pela segunda lei de Newton, esse cara deve estar acelerando para baixo. Não, mas não tá, por quê? Porque é hidrostática. Se eu for analisar só essa porçãozinha cilíndrica de água, nela a força resultante tem que ser zero também. Alguém poderia perguntar, tá, quais são as outras forças que atuam? Bom, lembra só, olha aqui nesse ponto 1, tem um tanto de água aqui em cima. Esse tanto de água tem peso, se esse tanto de água tem peso, vai exercer uma certa pressão aqui nesse ponto 1. Então, vou chamar de P1. Você fala, caramba, mas piorou, porque o peso estava para baixo, essa pressão, né, está associada a uma força que está empurrando o trem para baixo, então ferrou. Bom, a única solução é que lá embaixo, no ponto 2, tem uma pressão aqui, ó, sustentando esse fluido.
Vou chamar de P2. De fato, até então está condizente com o que a gente esperava. No ponto mais profundo a pressão é maior. Pode ser que a coisa entre em equilíbrio. A coisa de fato tem que entrar em equilíbrio. Vamos destacar aqui, ó. Eu vou chamar de ΔH, tá? O desnível entre os pontos 1 e 2. Bom, o que eu vou escrever, pessoal? Eu vou escrever a condição que a gente está. A gente está em condição de, mais uma vez, vou até escrever, correndo risco. Opa, saiu aqui as nossas notas de aula. Cadê? Módulo 11, não, módulo 12 que estamos, né, turma? Módulo 12, tá aqui, ó. Correndo risco até de ser repetitivo, eu vou escrever aqui, ó. De novo, estamos falando de hidrostática, turma. O que isso significa pra gente? Hidrostática significa pra gente que o fluido está em equilíbrio, ou seja, somatório das forças tem que ser igual a zero. Beleza? Então, eu posso falar o seguinte, pessoal. A força F1, devido à pressão 1, vou até colocar nas mesmas cores aqui para a gente enxergar legal. A força F1, devido à pressão 1 ali, mais o peso, beleza? Que está para baixo, então são as duas coisas para baixo. Isso tem que ser igual à força F2, que é a força que sustenta lá embaixo. Mas onde que vem essa força, né? Se a gente for destacar esse meu cilindrozinho, você pode imaginar o seguinte. Bom, esse cilindro tem um peso. Essa força F2, você pode imaginar que ela é tipo uma normal, tá? Eu tenho um peso. Então, peraí, esse cilindro aqui, pessoal, ele tem um peso. Então, se ele tem um peso, ele está comprimindo a parte de baixo do líquido, né? Se ele comprime a parte de baixo do líquido, a parte de baixo do líquido devolve essa força de compressão, como se fosse uma normal. Vou chamar aqui de F2, beleza? E, além disso, tem a força F1 lá para baixo também, que tem a ver com a compressão que esse cara faz. Vou colocar na mesma cor aqui também. Beleza? Vou colocar de roxo, para ficar igual. Beleza. F1. Beleza, é isso que eu escrevi. As forças para baixo, F1 mais peso, tem que ser igual a força para cima, F2. Tranquilo, mas o que é força, pessoal? É pressão vezes área. Então, essa força F1, eu posso falar que é P1 vezes A. Peso é o quê? mg. E F2 seria P2 vezes A. Pressão vezes área também. Bom, a área aqui, como é um cilindro, né? A área de cima é igual à área de baixo. É o mesmo A. Ah, é verdade. Então significa que eu posso, por exemplo, dividir todo mundo pela área. Ah, é verdade. Eu posso pegar e dividir todo mundo aqui, ó, por A. Se eu divido todo mundo por A, vamos escrever que vai ficar simplesmente P2. Então, P2 é igual a P1 do lado de cá, o A simplificou, mais mg sobre A. Essa é a lei de Stevens, pessoal. Você está falando, mas tá estranho, né? Eu posso escrever o seguinte, olha só como é que eu posso escrever a massa desse cilindro. Lembra lá? Densidade, massa sobre volume. Então, a massa desse cilindro, eu posso falar que é a densidade vezes o volume. Mas o que é o volume de um cilindro, pessoal? É a área da base vezes a altura. Isso aqui é o volume. ρAh, isso é a massa. Verdade, então eu posso escrever isso aqui assim, ó. Então, eu posso escrever aqui P2 é igual a P1 mais a massa, que é ρAh vezes G. Tudo isso dividido por A lá embaixo. Ou seja, TT, corto esses A's. Então, tá aqui. A pressão P2 é igual a pressão P1 mais ρg. Na verdade, seria ΔH, né, pessoal? Que eu chamei aqui, né? ΔH seria a altura do cilindro, não é isso? Pra gente ser coerente aqui, né? Então, vamos até colocar aqui bonitinho. Então, ΔH. ΔH vezes G. Isso é o que a gente chama de lei de Stevens. Ou, se preferir, a gente pode escrever o seguinte, ó. ΔP é igual a ρg ΔH. A diferença de pressão, pessoal, entre dois pontos, ela depende apenas do desnível vertical desses dois pontos. Então, esses aqui são os dois jeitos que a gente tem para escrever a chamada lei de Stevens. Desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Beleza? Então, isso aí é o que a gente chama de lei de Stevens ou teorema fundamental da hidrostática. Deduzimos essa conta, de algum jeito ela conta um pouquinho do que a gente esperava. Ela está dizendo que a pressão, pessoal, ela depende só do quê? Do desnível. Vamos só concluir isso aqui, né? Tentar enxergar essas coisas. A pressão depende do ΔH. Ou seja, do ΔH, disso aqui. Se os pontos estão no mesmo nível, se não tem ΔH, se eles estão no mesmo nível horizontal, perceba que esse ΔH é medido ao longo da vertical, beleza? Pontos no mesmo nível, portanto, ΔH é zero. Então, eles devem suportar a mesma pressão, que é exatamente essa conclusão 3 que a gente tirou aqui, né? Concordo ou não? Verdade. Então, enfim, beleza. Tem algumas coisas importantes com utilizar a lei de Stevens, mas eu acho que vão ficar mais claras na próxima aula, que eu vou entrar em detalhes e fazer alguns exemplos sobre isso aqui. Então, por enquanto é isso. O que essa equação fala é que a pressão P2, uma outra coisa também que ela contém, que é fácil de ver, né? É que realmente quanto maior a profundidade, maior a pressão. Está escrito aqui. A pressão é uma função linear da altura, né? Então, realmente, quanto maior é o desnível, quanto maior é o ΔH, quanto mais profundo eu estou,
maior é essa pressão. Então, à medida que o ΔH aumenta, eu vou indo para pontos mais profundos, essa pressão vai aumentando. Não é isso? Beleza, então essa equação contém algumas dessas informações das quais, vamos dizer assim, a gente desconfiava. Não é isso? Beleza, mas então tá, guarda ela aqui, na aula que vem a gente vai fazer alguns exemplos para explorar um pouquinho melhor a física que está contida nisso aqui. Demorou? Até já!